Olá, graça e paz, amadas. Nós estamos indo para a última semana do nosso tema Mulheres Reconstruídas desse mês, mas nós ainda temos muito pela frente para aprender com Deus como ser uma mulher reconstruída. E nessa última semana desse mês a gente vai falar sobre o tema Não somos descartáveis. Eu tenho certeza que nessa semana o Espírito Santo vai ministrar algo lindo no seu coração. E eu sei também que se você chegou até aqui, se você ouviu todas as ministrações, se você fez o que o Espírito Santo te direcionou a fazer nessas semanas, eu sei que o Senhor já tratou com você em algo, eu sei que o Senhor já reconstruiu algo na sua vida, ainda que pareça pouco, mas eu tenho certeza que algo aconteceu dentro de você. E nós estamos baseadas no livro da pastora Moana Débora, Mulheres Reconstruídas, né? Como eu já havia falado para vocês. E hoje eu quero compartilhar um pouco com você do que ela fala sobre esse tema, né? Sobre não ser descartável. Chega até a ser engraçado um pouco a história que ela relata no livro. E quando eu comecei a ler, eu pensei assim comigo, nossa, onde será que ela quer chegar, né? Falando sobre isso. E depois o Espírito Santo ministrou algo ao meu coração e eu sei que isso também vai falar com você hoje. Ela conta que teve um dia que ela estava trocando a fralda do filho dela, ele tinha acabado de fazer cocô, né? Aí ela estava trocando a fralda dele. E no momento que ela tava trocando, ela falou que sentiu um cheiro muito forte, falou, nossa, tem que limpar, né, meu filho e tudo. E o Espírito Santo falou com ela nesse momento. Falou assim pra ela, filha, você vai jogar o seu filho fora ou você vai jogar essa fralda suja? Aí ela parou, pensou, claro que eu vou jogar a fralda suja. É claro que eu vou jogar, o meu filho não é descartável, a fralda é descartável. E ela falou que nesse momento o Espírito Santo falou para ela, é isso que eu faço com as minhas filhas. Eu tiro a sujeira, eu tiro a fralda que está suja, mas eu não descarto elas. Olha que lição maravilhosa que o Espírito Santo de Deus falou através de uma troca de fralda. Bom, é assim que o Senhor fala conosco. Ele fala conosco das formas mais simples. Se você está esperando o céu literalmente se abrir, Deus descer e falar com você em uma voz grossa, em uma voz, sabe, aquela voz que você é estrondosa, que você até assusta, você está esperando de forma errada. Porque o Espírito Santo, ele fala conosco nas nossas atividades diárias do nosso dia a dia. Talvez ele já está falando aí com você. E você talvez não está percebendo, porque Deus, ele fala nas coisas mais simples e de forma menos audível que a gente possa imaginar. Ele fala no nosso coração. E o Senhor, ele ministrou uma palavra ao meu coração através desse tema. E se você parar e analisar, você vai ver o Espírito Santo tocando aí em você e falando para você, filha, você não é descartável. A palavra fica lá em João, no capítulo 8, eu vou ler a partir do versículo 3, diz assim: os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusar. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Bom, eu sei que você já ouviu essa história, eu sei que você já meditou nessa história algum dia da sua vida. Todo mundo que é cristão, até mesmo os que não são, conhecem essa história da mulher pega em adultério. E sabe o que o Senhor falou para mim? Ninguém sabe exatamente o que Jesus escreveu quando ele se inclinou na terra, quando ele se inclinou no chão.
Ele passou o seu dedo na areia, mas ninguém sabe. Só que a partir desse tema que nós estamos meditando nessa semana, eu posso dizer que talvez Jesus tenha escrevido: eu não descarto essa mulher. Apesar da sujeira, apesar do pecado que ela cometeu, eu não descarto ela. E sabe outra coisa que Deus falou ao meu coração nessa palavra? Essa mulher foi pega em adultério, certo? Só que ela não estava cometendo adultério sozinha. É impossível. Ela estava acompanhada de alguém. Alguém também estava cometendo adultério junto com aquela mulher. Só que o que acontece é somente ela que é exposta diante de Jesus, diante da multidão. E sabe o que o Senhor falou comigo? Tinha um homem na cena desse adultério. Só que sabe o que esse homem fez com essa mulher? Ao invés de ir lá com ela e falar, não é culpa dela, eu que a incentivei a fazer isso, talvez, né, poderia ter feito isso. Só que esse homem, esse ser humano, descartou essa mulher. E acontece muito no nosso meio, porque nós somos seres humanos cheios de falhas, erros e pecados. E o ser humano, ele tende a fazer isso, ele tende a descartar outras pessoas. Só que Deus, ele trouxe você aqui hoje para assistir esse vídeo e te dizer: qualquer pessoa pode descartar você pelo seu pecado, por aquilo que você já fez no seu passado, por aquilo que você já cometeu, mas eu não te descarto. Deus, ele não nos vê como alguém descartável. Ele não nos vê dessa maneira. Aquela mulher estava suja, ela havia pecado, ela tinha pecado, ela tinha cometido adultério. Só que Jesus olha para ela e fala: ei, eu não te condeno. Ele olha para aquela multidão e fala: ei, se vocês não tiverem pecado, atira a pedra nela. Aí um por um foi saindo, porque todo mundo tinha pecado. E Jesus olha para aquela mulher: ei, cadê os teus acusadores? Cadê? Onde estão os teus acusadores? E ela fala: eles foram embora. Aí Jesus fala: então nem eu te condeno, vai e não peques mais, vai e não se suje mais. Só que o que a gente pensa? Quando a gente fala dessa história, a gente só pensa no pecado do adultério, mas existem muitos outros pecados que nós mulheres cometemos. Nós sabemos muito bem disso: a fofoca, a inveja. Nós sabemos que isso também é pecado. Só que Jesus, ele está falando para nós: filha, ainda que você erre, sabe, ainda que você peque, sabe aqueles dias que a gente explode, seja com o filho, seja com o marido, seja no trabalho, seja na escola, e a gente olha e fala assim: meu Deus, quem sou eu? Olha o que eu acabei de fazer. Talvez o seu pecado não seja esse, mas pode ser esse também. Pode ser tanto um pecado que a gente considera pequeno, quanto um pecado que a gente considera ser grande, mas tudo é pecado. Então a gente se sente pecadora e suja da mesma forma. Todos os pecados que nós cometemos nos faz sentir dessa forma. Só que eu quero te dizer: Deus, ele não nos descarta por causa da nossa sujeira, por causa do nosso pecado. Eu e você somos filhas de Deus. Assim como aquela mãe que estava trocando a fralda do bebê, ela jamais pegaria o bebê sujo dela e jogaria fora. Ela jamais faria isso. Ela simplesmente tiraria a fralda suja, limparia o seu bebê e abraçaria ele novamente como seu filho. É assim que Deus nos vê, é assim que Jesus nos vê. Ele jamais vai descartar você por causa do seu pecado. Ainda que o homem, que o ser humano faça isso com você, Jesus, ele não vai fazer. E eu quero ler para você um trecho do livro que diz exatamente isso. Olha que lindo. Eu não a descarto, venha como está. Eu vou reconstruí-la e não a excluir. Não tenha medo. Deus, ele quer nos reconstruir. Deus, ele quer nos limpar. Ele jamais vai nos excluir. Ele jamais vai descartar a gente. Nós temos um grande valor diante dos olhos de Deus. E talvez ele tenha colocado esse tema no meu coração
para eu dizer para você e para que eu mesma venha entender que nós temos um grande valor diante de Deus e não é o nosso pecado, não é a nossa forma errada de agir que vai fazer Deus se livrar de nós, excluir a gente dos planos dele, dos propósitos dele. Não é porque a gente está quebrada, não é porque a gente está se sentindo suja, não é porque a gente não se sente perfeita, não é por causa disso que Deus vai nos excluir, não é por causa das nossas limitações que Deus vai olhar pra gente e vai falar assim: não, você não serve, não, você não é útil, não. Jesus não nos olha dessa forma. Ele escolheu uma mulher pega em adultério. Talvez é um pecado que você passe longe, vamos dizer assim, né? Talvez você também passe por isso, por essa luta dentro de você. Mas talvez seja um pecado que você passa longe, mas ele escolheu hoje a história de uma mulher que foi pega em adultério, em uma sujeira muito grande, para dizer: eu não excluí aquela mulher, eu não descartei aquela mulher, enquanto todo mundo queria que eu o fizesse, eu não o fiz, eu não excluí, porque ela era minha filha. Ela estava pecando, ela estava suja, sim, ela estava, mas ela não deixou de ser a minha filha. Ainda que você olhe para sua vida e ache que você não é certa, que você não é boa o suficiente, mas Deus está falando: você não deixou de ser a minha filha. Entenda isso no dia de hoje, você não é descartável. Deus, ele não descarta você. Deus, ele quer usar você, mas para isso você precisa permitir, deixar ele te reconstruir novamente, ele juntar todas as áreas da sua vida que estão em ruínas e te reconstruir. Esse foi o primeiro mês da nossa reconstrução. Acredito eu que tenha sido apenas o alicerce, mas eu sei que aconteceu algo na sua vida. Eu tenho certeza que alguma coisa mudou, nem que seja só na sua mente. Talvez você olhe para a sua vida no exterior e veja que nada mudou, mas eu tenho certeza que dentro de você alguma coisa foi feita por Deus. Então não desista, minha irmã. Eu estou junto com você nesse processo de reconstrução. Eu preciso ter a minha vida reconstruída por Deus. Então não desista, vamos permanecer firme. Esse foi apenas o primeiro mês dessa linda história que Deus vai fazer na nossa vida. Amém? E no final, eu e você vamos poder dizer com todas as letras: eu sou uma mulher reconstruída. Deus abençoe.